Os meus pais se converteram a Jesus quando eu tinha 4 anos de idade. Cresci em uma família conservadora que obedecia à doutrina da igreja. Quando eu era adolescente, comecei a ter curiosidade de como era o mundo, e o desejo entrava no meu coração. Ao completar os meus 20 anos de idade, comecei a orar pedindo a Deus um emprego e um esposo. Nada acontecia e o emprego nunca veio. Eu procurava e nada acontecia. O esposo também não veio. Fiquei esperando essas bênçãos por 2 anos. Me desviei do caminho de Jesus. Nesse tempo, o meu pai havia construído a minha casa do lado da dele. Passei a beber, me drogar e a me prostituir, mesmo sabendo que era pecado. Eu estava revoltada com Deus e pensava que estava provocando ele. Eu queria atingir a Deus e chamar a sua atenção, mas na verdade os meus pecados estavam atingindo eu mesma. Deus usou um vaso na rua onde eu estava. Ele se aproximou de mim e disse: "Você não passou do teste e foi reprovada nessa prova." Não dei ouvidos e continuei no pecado. Conheci um homem em uma casa de show de cantores. Depois conheci outro rapaz nessa casa, e quando acabou o show, um dos rapazes se ofereceu para me levar para casa. O outro rapaz sentiu ciúmes de mim, e com mais 5 homens se aproximou do rapaz que me acompanhava. Aqueles homens espancaram o rapaz que estava comigo. Tentei separar e também fui espancada. Fomos para o hospital machucados. O meu corpo estava dolorido e ferido. Os meus pais, quando foram me visitar, me deram aquele sermão por me desviar dos caminhos de Jesus. Retornei para a igreja e me reconciliei com Deus. Eu estava desempregada e estava firme com Deus, ajudando o meu pastor. Eu já não me importava mais com o emprego ou esposo. O meu desejo era somente servir a Jesus. O emprego apareceu, e uma pequena empresa me contratou. Eu estava feliz com o meu salário. O meu coração não estava mais em Jesus e sim nas coisas materiais. Aos poucos comecei a me afastar da igreja, e o meu coração foi se corrompendo. Voltei a beber, a me prostituir e a gastar todo o meu dinheiro naquilo que não era pão. Na primeira vez eu desviei por não conseguir um emprego e culpava a Deus. Agora as portas haviam sido abertas, e mesmo assim eu me desviei ao invés de agradecer a Jesus pela vitória. O meu coração estava firmado nas coisas da terra. O meu salário era alto e eu queria esbanjar todo aquele dinheiro. Deus usou um vaso que veio até a mim e disse: "Jesus abriu a porta para você e supriu a sua necessidade, e o pagamento pela bênção foi se desviar do caminho de Deus. Tu não serve para receber as bênçãos de Deus. O seu coração se inclina muito fácil por aquilo que recebe, e se Deus não abre as portas de emprego, tu desvia por achar que as suas orações não são ouvidas. O seu coração é materialista. Não seja ingrata para com o seu Deus." Eu era uma pessoa difícil de entender, igreja. Pouco tempo depois de ter me desviado, sofri um acidente sendo atropelada por um carro. Na cama daquele hospital comecei a ver os demônios que vinham me perturbar. Todas as noites eles me arranhavam. Eu não podia fazer nada com o corpo fraco. Eu estava deitada sem me mexer. Devido à batida do carro eu fiquei com fraturas nos ossos. Comecei a me lembrar de Jesus e sabia que estava brincando de ser uma cristã. No mundo espiritual não se brinca, não existe meio termo, ou você é cristão ou não é. Aquele que vive uma vida dupla não pertence a Deus. Todas as noites eu era atormentada pelos demônios dentro do hospital. A minha situação ficava cada dia pior. O meu quadro clínico só piorava. Havia dias que eu ficava desacordada e inconsciente. Quando meus pais foram me ver nos primeiros dias, eu conversava com eles, mas nos outros dias não podia falar. Eu era um vaso que estava sendo quebrado. Cresci na igreja desde criança e fiquei adolescente ouvindo a palavra até a idade adulta. Eu era conhecedora da palavra de Deus e por isso a cobrança era grande. A minha mãe disse que eu cheguei a um estado que eu não acordava. O meu pai estava intercedendo pela minha alma para que eu não perdesse a salvação. Nesses dias que eu não acordava, Jesus apareceu a mim e o meu espírito conversou com ele. Eu estava ao lado do meu corpo, e vi que o hospital estava cheio de demônios na enfermidade. O meu corpo estava em estado vegetativo. Jesus olhou para mim com o rosto sério. Ele disse: "Devo lhe dar uma chance. Olhe ao seu redor." Eu olhei e vi os demônios me rodeando com sede de levar a minha alma. Jesus não me chamava de serva.
e disse que eu pertencia aos demônios que me olhavam. Jesus me disse que eu não era inocente, e sim uma conhecedora que preferiu virar as costas para ele. Jesus disse: graças às orações dos seus pais que me servem há anos, essa será a última chance da sua vida. Se desviar mais uma vez, não terá chance de salvação, e entregarei a sua alma aos demônios. Vou lhe mostrar o inferno para que testemunhe aonde for. Um buraco apareceu no chão do hospital, parecia um vulcão aberto, e entramos por essa entrada ao inferno. No inferno contemplei 3 pessoas famosas. Eu vi o cantor Lynne Staley sofrendo no inferno. Ele cantava no inferno e suas cordas vocais explodiam. Eu vi a atriz Brittany Murphy sendo torturada pelos demônios que obrigavam ela a beber veneno. Eu vi o ator Bernie Mac que sofria tanto que agonizava de dor. Esses 3 astros estavam em um estado subhumano de degradação. Esse lugar é a morada dos famosos que um dia moraram em casas e apartamentos de luxo. Hoje tem as suas condições de habitação deplorável. Fui a um lugar de pessoas importantes no inferno. Eu vi políticos e juízes corruptos. Eu vi advogados no inferno por defenderem a injustiça. Eles faziam tudo por dinheiro e não deixavam os culpados serem presos, achando a abertura que a lei dava para protegê-los. Grandes empresários e autoridades estão naquele lugar devido à exploração, ambição, engano e corrupção. Eu vi casais de cristãos no inferno por fazerem da sua casa um lugar de guerra. Jesus disse: esses casais viviam discutindo como 2 inimigos disputando o controle do lar. Eles nunca reataram a paz, estabelecendo a união familiar. Aquele lugar no inferno pertencia aos casais brigões. Também fui a um lugar no inferno onde estão os pais que discutiam com os filhos e eles com os pais. Eu vi um pai acorrentado com o seu filho. Eles estavam colados um no outro e não podiam se soltar. Na terra eles não se uniam, mas no inferno eram obrigados a ficarem um acorrentado ao outro para sempre. Eu vi o mesmo caso de uma mãe com sua filha. Quando estavam na terra pareciam feras e chegaram a se agredir. O que mais me entristeceu foi que essas 2 famílias eram cristãs. Jesus olhou para mim, e através do seu olhar ele me passou uma mensagem. Eu percebi que dava muito trabalho aos meus pais, e naquele momento eu estava morta no hospital e eles estavam sofrendo pela minha rebeldia. Eu trouxe sofrimento aos meus pais. A minha vontade era voltar para a terra e me reconciliar com eles. Filhos que têm um pai e uma mãe devem se reconciliar com eles. Os seus pais são as pessoas mais importantes da terra. Peçam perdão a eles. Jesus também me advertiu que no começo da minha conversão eu andava na obediência, e com o passar dos anos passei a usar brincos, colares e maquiagem. Eu questionei a Jesus dizendo que ele amava a igreja adornada, e a Bíblia fala que o povo de Israel tinha que adornar para o esposo, e que até a igreja dele falava que era para se adornar. Jesus olhou para mim, e com muito amor explicou tudo. Ele disse: serva, o adorno do mundo não tem nenhum valor para mim. O que eu quero é um povo que se adorna da minha palavra. Os adornos espirituais são amor, a obediência, a pureza e os frutos do Espírito. A igreja que se adorna da minha palavra brilha como a luz. Cada palavra que a igreja se reveste é como se fosse adornada de pedras preciosas celestiais. Assim como Israel foi cobrado a se adornar da santificação e não da idolatria, a minha igreja é chamada para se adornar da minha glória. A minha presença fará o meu povo brilhar como estrelas. Eu disse: Senhor, as mulheres da minha igreja usam joias. Eu as vi usando e também quis usar. Jesus respondeu: agora já sabe que não pode. Nenhuma noiva com os adornos de Satanás entrarão no meu reino. Os adornos da terra não me pertencem. Jesus me levou até o céu por um caminho de pedras preciosas. O Senhor pegou uma pedra que brilhava e colocou na palma da minha mão. Aquela pedra resplandecia em sua mão. Jesus disse: olhe para essa pedra, serva. Ela não possui nenhum adorno, pois ela é o próprio adorno. Não use adornos do mundo. Seja o meu adorno. A beleza dessa pedra não está por fora, mas a luz clara que brilha dentro dela. Eu quero uma igreja como essa pedra preciosa que brilha pela sua própria natureza. A beleza espiritual não está na aparência, mas na transformação. Esse brilho é uma virtude simples e humildade do coração. Fale para a igreja ser espelho do mundo e refletir a minha imagem. Sejam refletores da minha glória e brilhem em santidade. A minha luz tem que refletir na igreja. Eles têm que ser o reflexo da minha luz. Não quero um povo que tenha a imagem do mundo.
nem que sigam os costumes do Egito e imitem o povo da Babilônia. Quando Jesus me disse essas palavras, ele começou a resplandecer e ficou cheio de glória. Ele é perfeito, completo e absoluto. Com suas mãos poderosas ele fez uma grande tela aparecer. Eu vi a terra através daquela tela. Eu vi os matrimônios sendo destruídos. Uma grande desarmonia entre os casais que eram como feras. Jesus disse: Ensine os casais a se prevenirem contra tudo, e a aprenderem a se suportarem. Se eles continuarem com essas naturezas brutas, irão para o inferno. Volte para a terra. Eu irei lhe dar capacidade para ensinar os casais. Quando ele disse isso, o meu espírito voltou ao corpo. A minha recuperação no hospital foi muito rápida. O meu corpo foi restaurado pelo poder de Jesus. A minha saúde melhorou, e os médicos não sabiam que eu estava curada. Os ossos quebrados se juntaram no meu corpo. Eu preguei o Evangelho de Jesus no hospital. Alguns médicos e enfermeiras se converteram. Eles são a prova do milagre que aconteceu comigo. Não era para eu estar falando do meu testemunho, mas pela sua misericórdia Jesus me deu a última chance. Eu era uma pessoa que não tinha estabilidade espiritual. Eu não conseguia me firmar quando as provas vinham sobre mim e também não conseguia permanecer. Em tempos de prosperidade, o meu coração era preso nas coisas materiais. Hoje posso dizer que Jesus consertou a minha vida. Estou trabalhando com pessoas que estão com o casamento em desarmonia. O meu pastor confiou esse cargo a mim. Eu tenho um grupo de mulheres que fazem as obras nos lares. Elas dão conselhos às esposas que não têm sabedoria para edificar a sua casa. Esse projeto se chama Ministério de Mulheres Valentes. É uma obra humilde que foi construída para ajudar mulheres cristãs casadas e aquelas mulheres que não sabem como agir com os problemas de convivência conjugal. O meu esposo lidera um grupo de homens que aconselha os cristãos que vivem em desarmonia com suas esposas. O projeto se chama Varões Valorosos. Eu fiquei muito feliz com a fundação desses projetos. O meu pastor construiu isso para a restauração da família onde Satanás tem atacado. Que a fé em Jesus e em sua salvação alcance todas as famílias que ouvem esse testemunho. Amém.